povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Num primeiro momento, nos causa até um certo orgulho de ver pastores na política. Porém, após uma razoável reflexão bíblica, fica evidente o desvio de finalidade por parte de pastores que optam por entrar para a vida política. Porém, não é segredo para ninguém a dificuldade que um pastor em tempo integral tem para dar conta de orar, meditar na palavra de Deus, elaborar seus sermões, dirigir cultos, visitar enfermos, dar atenção à família e descansar, que dirá então àqueles que, além de todas estas atribuições, investem na carreira política. Se o pastor exerce as duas funções, pastor e político, concomitantemente, ele já começa ferindo Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, Mateus 6:24. Mas se ele opta por se afastar do cargo de pastor para ser somente político, deixa a dúvida se sua chamada pastoral foi equivocada ou está desprezando-a. Seja acumulando funções ou se afastando temporariamente do pastorado, estas atitudes não coadunam com a palavra de Deus. Conheça agora alguns pastores que se lançaram pré-candidato a algum cargo político e até mesmo outros que já foram eleitos e estão exercendo mandatos ou em algum momento já o exerceram. Paulo Sérgio Queiroz é pastor da Igreja Cidade Viva e pré-candidato ao Senado. Esdras Cabral é pastor da Assembleia de Deus Ceará e pré-candidato a deputado federal por Pernambuco. Antônio dos Santos, pastor da Assembleia de Deus em Aracaju, é pré-candidato a deputado federal. Antônio dos Santos, pastor da Assembleia de Deus em Aracaju, é pré-candidato a deputado federal. Segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. 1 de Timóteo 1, do 18 ao 20. Christian Dias é pastor da Igreja Luz e Vida e pré-candidato a deputado estadual por Minas Gerais. Pedro Cândido, pastor da Colheita Igreja Cristã, é pré-candidato a deputado estadual pelo Maranhão. Ronaldo Bittencourt, pastor batista, é candidato a prefeito de Sobradinho, no estado da Bahia. Ebervaldo, pastor Bel, da Assembleia de Deus, é pré-candidato a senador pelo Maranhão. Victório Gale, pastor da Assembleia de Deus, é candidato ao governo de Mato Grosso. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. E frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 23, do 1 ao 4. Pastor Tom, da Igreja Quadrangular da Bahia, é pré-candidato a deputado estadual.
Jader Medeiros, pastor batista e candidato a deputado federal por Paraíba. Luiz Eduardo, pastor da Assembleia de Deus em Pernambuco, pré-candidato a deputado federal. Everaldo Pereira, pastor da Assembleia de Deus, é pré-candidato à presidência da República do Brasil. Marcos Feliciano, pastor da Assembleia de Deus e deputado federal em exercício. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, 2 de Timóteo 2:15. Paulo Freire da Costa, pastor da Assembleia de Deus em Campinas, filho do pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, é deputado federal em exercício. Guaraci Júnior, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, é pré-candidato ao Senado pelo Amapá. Dirceu de Ivanites, pastor da Igreja Palavra de Vida, é candidato a deputado estadual por Rondônia. Miqueias David, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, é candidato a deputado estadual por Araguaia, Tocantins. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11 e 12. Cabo Daciolo é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. André Luiz Bueno, pastor da Assembleia de Deus Ministério Peru, São Paulo, é candidato a deputado estadual. Gesiel Oliveira, pastor da Assembleia de Deus no Amapá, é candidato ao governo do estado. Rafael Gouveia, pastor da Assembleia de Deus em Goiás, é candidato a deputado federal. Gilmar Santos, pastor da Assembleia de Deus em Goiânia, atualmente deputado federal em exercício, se viu envolvido num escândalo envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a Igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20:28. Arilton Moura, pastor da Assembleia de Deus em Goiânia, deputado federal em exercício, também se viu envolvido com aquelas gravações, com aqueles áudios envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Silas Câmara, irmão do pastor Samuel Câmara, ele é pastor da Assembleia de Deus no Amazonas e deputado federal em exercício, é acusado de pedir a devolução de parte dos salários, o chamado esquema das rachadinhas. Abílio Santana, pastor da Assembleia de Deus na Bahia, é deputado federal em exercício. Idecaso Takayama, pastor na Assembleia de Deus Paraná, depois de 4 mandatos como deputado federal, não conseguiu se eleger nas eleições de 2018. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Provérbios 27 e 23.
Rafael Ferreira, da Assembleia de Deus no Espírito Santo, é candidato a deputado estadual. Glauco Leitão, pastor da Igreja Batista, é pré-candidato a deputado federal por Alagoas. Isamar Ramalho, pastor presidente da Assembleia de Deus de Boa Vista, foi candidato ao Senado nas eleições de 2018, porém não conseguiu se eleger. Agora, em 2022, é pré-candidato ao governo do estado de Roraima. Marcos Ritella, pastor da Assembleia de Deus Mato Grosso, é candidato ao Senado Federal. Pois onde estiver o seu Júnior tesouro, Trovão, pastor aí no também Rio estará de o seu Janeiro, é coração. pré-candidato a deputado federal. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8.